colocar nosso pensamento no alto, pedir a Deus, nosso Pai, que ilumine nossos lares, ilumine nossa mente, nos proteja mais um dia, que nosso estudo aqui possa refletir em nossos corações, fortalecendo a nossa jornada e nos dando a força que a gente precisa para encarar as dificuldades que tem no dia a dia. Que nosso Pai Celestial abrace a todos os nossos irmãos que não puderem estar conosco hoje e que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Que assim seja. O nosso estudo de hoje foi baseado na pesquisa da doutora Anete Guimarães, né? Na ciência, tudo tem que ser provado, né? A gente faz uma descoberta, são centenas de testes, milhares de testes para poder passar por uma determinada autorização para uso ou não. Uma vacina, por exemplo, quantos testes a pessoa não faz até que possa ser utilizada, né? Então, na ciência, não tem como fugir disso. Tem que ter a prova concreta, o teste concreto de que aquela coisa realmente existe e para poder entrar no campo científico. E a doutrina espírita não é diferente. Nós já vimos em todos os temas que a gente já estudou que a doutrina é, além de religião, além de filosofia, ciência. Se ela é ciência, automaticamente os fatos que surgem no dia a dia, as manifestações, as materializações, as desmaterializações, elas têm que ser provadas, né? E para isso, o que acontece? De forma geral, nós não procuramos ou não nos interessamos muito em buscar essas informações por fora. A gente entra na doutrina e, de certa forma, se acomoda só com aquela sequência de livros da própria doutrina, da codificação, né? Nós preocupamos muito em estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, e quando a gente sai daí, aí passa para o nosso lar, passa para 2.000 anos atrás, e daí por diante. E fica naqueles círculozinhos ali, não expande um pouco mais para aprimorar um pouco mais os conhecimentos. Mas o que acontece? A reencarnação, por exemplo. Como eu iria provar que existe a reencarnação para alguém que não acredita nisso, né? O ateu não acredita em Deus. O materialista não acredita em nada. Como que eu vou chegar para uma pessoa desse tipo e provar que existe a reencarnação se eu não tiver um conhecimento básico dessas obras, não tiver estudado essas obras, né? É comum a gente estar em algum lugar e alguém começar a discutir religião. Aí ali tem evangélico, tem católico, tem umbandista, geralmente tem estudo. E o que acontece? Se a gente não tiver uma base sólida, não tiver uma informação concreta sobre isso tudo, a gente acaba ficando perdido, né? Como que eu vou provar para alguém que existe o intercâmbio espiritual, que existe a comunicabilidade entre os espíritos e os seres humanos, ou que simplesmente existem os espíritos? Como eu vou poder apresentar André Luiz, por exemplo, Emmanuel, para essas pessoas, se eles não acreditam em nada? Mas aí o que acontece? A gente vai ficar sem poder falar sobre espiritismo? Lógico que não, né? Por quê? Porque os espíritos realmente existem, né? Mas em que a gente pode se basear para falar sobre isso? Aí é que está o detalhe, a gente não tem o hábito de pesquisar. Existem em quantidade enorme de obras que falam a respeito. Conan Doyle, por exemplo, Gabriel Delany, Alexander Ksakov, Ernesto Bozano e tantos outros, né? E todos esses irmãos, eles são pesquisadores e demonstraram a imortalidade da alma. Então, se a gente tiver essa base dessas obras,
a gente poderia muito bem chegar e argumentar com qualquer um que viesse a discordar da gente, de certa forma, porque a gente sabe que a gente não vai discutir religião, até mesmo porque cada um de nós está num patamar diferente, cada um de nós está numa compreensão diferente, e a gente não tem como mudar o próximo. Se a gente não consegue mudar nem a nós mesmos, que seria o necessário, como que vai mudar o próximo, né? Então, nós nos preocupamos muito em estudar a codificação, em ler muitos romances, e, de certa forma, a gente acha que já é bastante conhecedor do universo espírita. E quando a gente se depara com uma situação dessa, então a gente acaba, de certa forma, se perdendo. Por que a gente não se preocupa muito em pesquisar essas outras obras? Isso a gente não para também para observar, mas isso está dentro de nós mesmos. A gente geralmente, quando é espírita, já veio de uma outra região, ou está desde raiz também na doutrina, não tem problema, mas geralmente a gente já tem a fé, já acredita, já aí automaticamente não se preocupa tanto assim. É um fator psicológico de certa forma, né? Por a gente não se preocupar muito, é que a gente não faz esses estudos, não procura ler essas outras obras, vai direto para o nosso lar, vai direto para 2000 anos atrás, né? E por que eu iria perder meu tempo, por exemplo, né, vendo um caso de desmaterialização que foi apresentado por Alexander Epsakov, né, em que ele pesquisa uma médium que comprova a existência daqueles fenômenos. Então, tudo que tem na doutrina, todos os fatos de materialização, tudo isso foi demonstrado de forma científica. E é a base que a gente tem para provar que realmente tudo isso existe. Então, para que eu iria me preocupar em ler todas essas obras se eu já acredito nisso tudo? Então, é isso que geralmente passa no nosso subconsciente, né? Eu já tenho fé, eu já acredito, então não tem muito fundamento perder meu tempo estudando uma coisa que eu já sei, né? Mas e se a pessoa não acredita em nada? Como que a gente vai que linguagem a gente vai poder apresentar, né? A gente vai ter que ter outro tipo de recurso, vai ter que ter uma outra forma para chegar junto. Mas aí a gente vai ter um problema. Toda vez que a gente encontrar aquele parente que não acredita em nada, aquele parente que diz que é ateu, né? A gente vai ficar meio engasgado, porque aí ele vai virar para a gente e vai falar: eu não acredito em nada disso que você está falando, né? E a gente vai ficar sem ter um argumento para isso. Hã? Se o ateu ele não acredita em Deus, muito menos se for falar com ele de reencarnação, que lascou tudo, né? Já tem esse problema todo. E as outras religiões que se esbarram nas tradições. Imagina uma situação secular, né? De Uhum. repente tem que mudar, fica complicado você mudar a cabeça dessas pessoas, né? Então a dificuldade está aí. Quanto mais vezes você conversar com essas pessoas, elas vão manter aquele entendimento que ela sempre aprendeu, não aceitar que entre novas ideias. Então, às vezes, nesse caso, é só falar para ela: o tempo que é o nosso ensinamento, não só o tempo que vai fazer as pessoas verem. Apesar que muitas pessoas de outras religiões já estão vendo essa situação como verídica, Uhum. mas dentro da instituição dele a questão continua. Eu já conversei, digo isso porque eu já conversei com pessoas da parte evangélica que já leram as obras kardecistas, né, e entendem que aquelas obras deveriam ser acrescentadas na, até nos estudos evangélicos. Porém, a tradição não permite que aquela situação venha a acontecer. É verdade. O que acontece? A gente realmente nunca parou para pensar que um dia vai ter que provar que existe a reencarnação, né? Então, nós, não, de certa forma, não nos preocupamos muito, né? A gente já crê, já tem uma vasta de obras na nossa cabeça, que já lemos, né? Não adianta a gente querer citar André Luiz, Emmanuel, para essas pessoas, porque elas vão simplesmente achar que a gente é um louco metido a besta, né?
porque não vão acreditar mesmo. Então, para isso, a gente precisaria ter esse estudo mais sólido dentro dessas obras. Como a doutrina é ciência, ela também é provada e precisa que a gente conheça isso também, né? A gente sabe que para ser espírita, você não tem apenas que explicar, mas tem que também provar esses fatos. Então, é muito comum, já aconteceu muito comigo, a pessoa chegar para mim, como é que você prova que a reencarnação existe? Lógico, eu já sou um pesquisador da antiga, então eu sempre tenho meus argumentos, mas a maioria de nós não está embasado nisso. Aí encontra dificuldades, acaba tendo que ficar calado, né? Se você não sabe dizer o porquê, então isso passa, de certa forma, a não ser um fato espírita, a não ser uma filosofia, passa a ser uma crença normal. Se a gente não tem base, então a nossa fé passa a ser apenas crença. E o problema de ser uma crença é que, em um determinado momento, talvez um dos mais importantes da vida, isso pode virar uma dúvida, e a dúvida pode ser alguma coisa muito perigosa na mente da gente nesses momentos. Aí vem aquela coisa, eu faço ou não faço o aborto? Hum? Tem os prós e tem os contras. Se a gente não tiver aquela certeza absoluta que a vida continua, não tiver aquela certeza absoluta que a gente não morre, e qual vai ser a nossa decisão? Né? Então, olha o perigo a gente não ter uma base sólida com relação à fé, com relação à existência da alma, com relação à existência do mundo espiritual. Se você acredita na comunicabilidade dos espíritos, então a gente automaticamente também vai ter que acreditar na obsessão, né? Se a gente acredita que eles existem, acredita que eles se comunicam, a gente obrigatoriamente tem que acreditar na obsessão. E se você acredita em obsessão, muita coisa você não deveria fazer. E por que que faz? Nós já estudamos, nós já vimos das obras anteriores, o resultado dessas obsessões, o quanto elas influem na nossa vida, o quanto elas nos perturbam, nos tiram da jornada. E por que que a gente tem consciência disso e não foge dessas coisas, né? Porque a gente não tem a certeza realmente da continuidade da vida. Vai que não é, vai que tudo é historinha, né? Fica mais confortável, se a gente continuar do jeito que está, com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas, né? Então, se você não tivesse certeza absoluta disso tudo, aí você ia ter que mudar de vida. Quem é que está disposto a mudar de vida, né? Não é tão simples assim. Baseado no que está sendo falado, né? o espiritismo, né? Ele vem assim pelas beiradas, né? Vem chegando pelas beiradas, daqui a pouco vai ver, está tomando conta, né? Está chegando de forma sutil, não está vindo assim brigando, debatendo, como muita gente costuma fazer, querer te obrigar a seguir uma situação, né? Isso que acontece, essas tradições são difíceis de ser quebradas, né? Então, o que acontece? Vamos supor que nós somos aqueles hebreus que vagamos lá no deserto durante 40 anos. Foram renovados aquele grupo com novos pensamentos, novas ideias, para entender a real situação daquele povo, né? Que era um povo rebelde. Isso foi trocado, esse povo, para poder entrar na Terra Prometida. A mesma coisa o Espiritismo vai acontecer com as pessoas que não querem enquadrar esse entendimento da comunidade, né? Então, o Espiritismo vem pelas beiradas, vem assim, vem tomando conta, quando vê, está todo mundo envolvido. Eu entendo dessa forma, né? Porque é difícil você chegar, botar na cabeça de uma pessoa que as coisas estão mudando, né? A gente observa no Velho Testamento, quando chegou Jesus Cristo com a Boa Nova, ele foi crucificado, os discípulos dele foram perseguidos, levou tempo para que o Novo Testamento
ficasse enquadrado dentro de um livro a Bíblia, né? E quanto tempo vai levar para as obras kardecistas ser enquadradas também nessas obras? Então, essas pessoas que estão agora mantendo essas tradições, elas vão o quê? Saindo um, saindo outro, e entrando pessoas com novas ideias, novos pensamentos, para que a doutrina seja incorporada às obras do Velho e do Novo Testamento, para fazer um estudo, para que todos estejam embasados na mesma situação. Eu acredito que coisas novas ainda virão pelo futuro. De repente, nós também vamos ser aquele que vão, de repente, questionar também, não sei, é um pensamento meu. Mas é difícil você sair de uma situação, daquela sua zona de conforto, e enfrentar uma coisa nova. A pessoa tem medo. Eu vejo isso, às vezes, como um medo. Uma forma de pensar. Espero que esteja enquadrado o que eu estou falando, né, dentro do que nós estamos pensando. Ah, não, sim. O nosso estudo de hoje está se baseando o quê? Nas emoções, nas sensações. E o que são realmente emoções, né? O que é sensação? Sensação é aquela coisa que você sente no corpo físico. Quando você toca alguma coisa, quando você apalpa alguma coisa, né? Quando você come algo ou bebe alguma coisa, a gente sente no corpo físico uma coisa que é chamada de sensação, né? E o que acontece quando a pessoa morre? Ela automaticamente vai perder o corpo físico. Se ela perde o corpo físico, ela não vai poder ter essas sensações. Aí já aquela coisa que a gente já comentou nas aulas anteriores. Ela não vai mais poder beber, não vai mais poder comer, não vai mais poder fumar, mas vai ter uma coisa muito forte que é vontade, né? A vontade não vai sair de dentro dela. E ter vontade, o que que é, né? A ter essa vontade é o que a gente chama de sentimento. Isso vai continuar com o espírito. A sensação não, ele não vai ter o tato, ele não vai mais poder tocar como tocava aqui, mas vai ficar aquela vontade. E o que acontece? Ele tem a vontade, agora poder fazer já é uma outra situação. Então, o espírito ele tem sentimentos e o nosso corpo tem as sensações. E o que é necessário para um espírito voltar a ter sensação? Aí que entra o perigo. Ele vai precisar de um corpo físico ou de um médium, como a gente já viu anteriormente, para que ele possa sentir novamente essas sensações. E para ele ter um corpo físico, é muito difícil? O que vocês acham? A gente já viu também no estudo anterior que não é tão difícil assim. Ele pode se apoderar de alguém, de certa forma, ou, em outro caso, realmente tem que reencarnar para poder ter isso. Ele pode não vai poder ter a sensação, mas ele vai poder ficar imaginando que tem. Pode estar imaginando que está bebendo uma Coca-Cola, por exemplo, está fumando um cigarro, mas imaginar é a mesma coisa? Não é, não tem nada a ver. Fica aquele furo no meio, aquele vácuo. Então, você está imaginando que está bebendo um cafezinho de brincadeira lá, mas o cafezinho não está lá, você está só na mente, né? Então, nunca que vai ser a mesma coisa. Para isso, para ele poder ter isso novamente, ele teria que ter de volta a um corpo físico. Só que aí chega um momento que ele realmente reencarna. E o que acontece quando o espírito reencarna? Ele passa a ser chamado de alma, né? Ou seja, não vamos, é diferente uma coisa da outra. O espírito é o espírito desencarnado. Quando ele se reencarna, passa a ser alma. E alma e espírito são coisas bem diferentes. A alma pode ter sensações e sentimentos. Já o espírito não. O espírito só vai ter os sentimentos, né? Quando o sentimento se mistura com a sensação, já vai produzir uma outra substância, uma outra coisa que é chamada de emoção. Então, o corpo tem sensações e o espírito tem sentimentos. E a alma vai ter
emoções. Então, são três coisas distintas. Né? Partindo daí, quem sente raiva é a alma ou o espírito? A alma, né? A alma, né? Porque a alma, ela está muito bem, ela está ali com as sensações e com os sentimentos, tudo E junto. emoção. As coisas que a gente come, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente faz, tudo isso vai afetar diretamente na alma, né? Agora, isso é uma coisa igual para todo mundo? Lógico, a gente sabe que não, porque cada um de nós estamos em patamares diferentes, né? Vamos lembrar aqui a evolução da humana, né? Não sei se dá para todo mundo ver, isso aqui é uma canetinha. Essa caneta aqui eu vou dividir ela em duas partes. Parte de baixo e a parte de cima, né? A parte de baixo aqui é o princípio da evolução. Vou até mostrar para vocês aqui como a gente era no começo. Deixa eu só puxar ele aqui rapidinho. Esse aqui é o Australopithecus, né? Esse foi o primeiro homem, o que a gente conhece como homem primitivo, né? Ele tinha jeito de macaco, tinha cara de macaco, andava como um macaco, mas ele não era um macaco. Por que que ele não era um macaco? Porque o cérebro dele é diferente, né? Depois, ele foi reencarnando 100 milhões de anos depois, para a gente ter uma ideia de que o tempo não é tão simples assim. Ele saiu dessa fase e já passou a ser diferente. Passou a ser o Homo sapiens, né? Que seria algo parecido aqui ao caminho da evolução, né? Começou aos pouquinhos até chegar mais ou menos aqui, que seria o Homo sapiens. Depois, continuou evoluindo pouco mais, passou a ser Homo sapiens sapiens, que é uma outra evolução, já seria mais ou menos esse aqui, né? Em que lugar da escala evolutiva ele fica, né? Automaticamente, o primitivo está na partezinha de baixo aqui, primeiro, quando ele começou aqui. E quem é que está aqui no topo da escala? São aqueles espíritos que já estão numa evolução bem superior e que não precisam mais reencarnar no reino nominal, né? Depois dessa etapa, eles não precisam mais vir para esse planeta. A gente já está nesse patamar aqui, estamos muito longe ainda, né? Mas um dia a gente vai chegar lá, não tem problema não. É só uma questão de um pouquinho de paciência. Vamos caminhando, que um dia a gente chega. Bom, dividindo essa escala no meio, a gente vai ter, subindo até o meio aqui, mais ou menos, a influência material. Ou seja, o que vai predominar aqui é o DNA da pessoa. Quando a pessoa nasce, já chega ali pertinho já os familiares, e é a cara do pai. Outro chega, a avó chega ali toda charmosinha, menina, é a cara da mãe. Aí chegou o avô, nossa, é a minha cara. Então, essa fase aqui, daqui até o meio, é a fase predominada pelo DNA da pessoa, é a hereditariedade. A gente nasce com a aparência parecida com os nossos antepassados, com os nossos avós, com os nossos pais. Então, quem predomina aqui é a parte material ainda, é o DNA que vai interferir na aparência da pessoa. Já pensou aqui no caso, nesse caso aqui, como a gente está ainda nessa faixa aqui, vamos analisar aqui uma situação. Um casal, loiros, olhos azuis, aí de repente nasce um filho bem moreninho. O que o marido vai pensar, né? Automaticamente vai pensar coisa ruim. Esse filho não é meu. Aí já começa uma situação. E isso aconteceu de verdade lá nos Estados Unidos. Um casal vou contar a historinha aqui rápido. Um casal de sudaneses, eles, lógico, todos morenos, toda a sua descendência morena, todos os antepassados morenos, não tinha ninguém nem parecido chegasse perto de branco, né? Então, o que acontece? Eles foram morar nos Estados Unidos a trabalho, a mulher já estava grávida quando saíram dali, e quando nasceu o filho,
um filho loiro de olhos azuis. Qual foi a primeira reação do pai? Ah, trocaram meu menino. Primeira coisa que ele pensou, foi trocado, porque a mãe e o pai preto não podia nascer um filho loiro de olhos azuis. Só que quando foram verificar, não tinha havido nenhuma troca, né? Ele, como sendo uma pessoa inteligente, uma pessoa que estudava, tinha conhecimento, automaticamente ele pensou, se não é meu, também não pode ser da minha esposa, da minha mulher. Não tem lógica. E o que fizeram? Foram fazer um exame de DNA. Imagine qual foi o resultado. O filho era deles mesmo. Aí foram pedir uma explicação lá para o médico. O que o médico falou? Ah, isso foi uma mutação, uma coisa que acontece normalmente, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? A reencarnação não é igual para todo mundo. Se a gente está aqui do meio para baixo, o que determina a nossa aparência é o DNA. Mas se a gente já está do meio para cima, aí sim a gente pode ter, quem vai predominar aqui vai ser o perispírito e a gente vai ter a aparência que quiser, né? A aparência que mais agradar a gente, né? Vamos pegar aqui um outro acontecimento. Um casal loiro de olhos azuis, esse já é o contrário, já é o inverso. Isso também é fato real, mais real ainda. Nascido numa aldeia onde todo mundo ali era loiro de olhos azuis, lá nos Alpes europeus, né? A mulher ficou grávida do 7º filho. E ele nasceu moreno, de pele azeitonada, olhos esverdeados. Olha a convergência, olha a diferença de um para o outro, né? Os pais, todo mundo louro, e nasce um filho moreno, de pele mesmo, de pele de jambo mesmo, e olhos verdes. Automaticamente, ninguém falou nada, porque naquela região ali nunca tinha aparecido nenhum pretinho ali para encostar na mulher do cara. Então, não teve maldade, né? Ninguém pensou em nada de diferente. Até mesmo porque nunca, como nunca tinha aparecido ninguém ali, automaticamente eles não iam ter esse pensamento, né? O filho realmente era do casal. E ele começou a apresentar algumas anomalias. Todo mundo entendeu que ali poderia ser uma aberração da natureza, né? O menino tinha dificuldade de falar, tinha dificuldade de se expressar. Eles falavam francês, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de pronunciar as palavras, né? O filho mais velho já morava em Paris e foi visitar os pais. O que a mãe fez? Chega para ele, pede para ele levar o irmão lá para Paris, porque ela sabia que lá tinha escolas especiais que poderiam cuidar do filho. Ela achava que o filho era surdo e por isso tinha essa dificuldade de falar, de se expressar, e achou que pô, ele indo lá para Paris ia ter professores especiais, escolas especiais, e que iriam ajudar no desenvolvimento da criança, né? O irmão concordou, levou o irmão com ele, providenciou uma governanta e deixou para lá, um sujeito muito ocupado, muito trabalho, né? Botou alguém para cuidar do irmão, botou na escola e deixou. Um certo dia, chega no gabinete dele, ele era um desses pesquisadores, desses estudiosos. Ele era professor de linguística, e o trabalho dele era traduzir esses manuscritos gregos, que na época eram descobertos, né? Ele chega no escritório, está lá o irmão, 19 anos, 17, 18 anos, 19, debruçado naquele monte de papel, né? Aquele monte escritos ali, né? De início, ele tomou um susto, porque eram papéis importantes para ele, mas ele observou e o irmão não estava fazendo nada demais, estava só olhando a papelada, né? Então, ele pensou com ironia. O irmão dele, uma pessoa deficiente, não conseguia nem falar direito, debruçado em cima do monte de filosofia grega, né? Era estranho. Aí o menino se virou para ele e disse: Eu sei ler isso aqui. Ele olhou para o irmão: É mesmo? Então leia. E o menino leu tudo que estava escrito ali. Esse menino, que tinha só 19 anos, não conseguia falar a própria língua direito, mas falava hebraico, aramaico, latim, grego, copta,
línguas consideradas mortas, além de uma grande quantidade de dialetos. Enfim, depois de tudo isso, ele, depois que se tornou pública essa situação, ele passou a dar aula de latim e grego, né? O nome dele é até conhecido demais. Quem depois quiser pesquisar também, é François Champollion. E foi ele quem traduziu os hieroglifos egípcios. Mas ele não apenas traduziu esses hieroglifos, ele recriou, de certa forma, a língua egípcia que já estava sendo morta, né? E recriou exatamente como era falado na época do Egito Antigo mesmo. Então, graças a ele, graças ao François Champollion, foi possível conhecer a história do Antigo Egito. Isso tudo já fez ele ficar, de certa forma, famoso. Mas o mais importante ainda não foi isso. Ele tinha um desejo muito grande de ir para o Egito, só que ele morreu muito novo e acabou não conseguindo fazer isso. Muitos anos depois da morte dele, encontraram a máscara mortuária de Ramsés II, né? Era um dos faraós bem conhecidos no Egito na época. E ele não era parecido, ele era exatamente a cara do François Champollion, essa máscara que foi encontrada lá. Na época do Egito Antigo, quando eles enterravam um faraó, eles faziam uma máscara exatamente com a cara do faraó, né? Com o objetivo de que ela não se perdesse. Por quê? Porque ele realmente era Ramsés II, e ele veio exatamente para fazer esse serviço, para resgatar a língua, para recuperar esses escritos antigos, né? Como há muito tempo ele não reencarnava no planeta, aqui na Terra, já estava naquele patamar acima do nosso limite aqui, ele teve uma dificuldade muito grande de se adaptar à nossa língua, né? Por que ele tinha aquela aparência? Porque ele quis. Então, quanto mais evoluído a pessoa for, mais vai poder ter a aparência que quiser. Então, o que acontece? A alma é o subproduto da interação de todas essas situações. Tudo que a gente faz afeta diretamente no nosso comportamento. As sensações são grande parte das nossas emoções. O amor é sensação ou sentimento? O que vocês acham? Ele sobrevive depois da morte? Vejo como um sentimento, né? Isso, ele sobrevive depois da morte. Então, se ele sobrevive depois da morte, ele é um sentimento, né? E onde que ele está? Está no espírito, né? Então, vamos pegar aqui um pouquinho desse amor e misturar com algumas sensações, né? Se eu pego esse amor e misturo com atração sexual, por exemplo, o que eu vou ter? Aí eu vou ter um outro produto chamado paixão, né? E o que é a paixão? É a sensação, emoção ou sentimento? Paixão Acho que vem por esse lado aí. é emoção. Paixão deve ter sensação, né? Não, no caso, a paixão é uma sensação, é uma emoção. É uma coisa Emoção, junto. uma emoção, verdade. Então, mas aí eu tenho uma situação. Quando é que o amor é sentimento? Porque o amor ele pode ser essas duas situações. Se eu juntar o desejo sexual, por exemplo, e o amor, eu vou ter ali uma paixão. Uma Mas tem paixão. outra situação que o amor é sentimento. Vamos ver se a gente lembra dessa aqui. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem foi que falou isso? Jesus. Jesus, né? Então, Isso. o que ele quis dizer com isso? Que quando você amar seu filho igual você ama seu marido, amar seu filho igual você ama seu pai, amar seu filho igual você ama aquele mendigo da rua, aí você já vai estar numa outra sintonia, num outro patamar, numa outra elevação. Você não vai mais ter necessidade de reencarnar aqui. Como a gente sabe que tem Jesus, não está nessa escala aqui. Doutor Bezerra já está numa escala bem superior, continua por aqui porque quer ajudar a gente, mas ele nem precisaria mais reencarnar aqui, e tantos outros por aí, né? Portanto, amor maternal, amor de marido, amor isso, aquilo, não são sentimentos, são emoções. Então, a gente precisa diferenciar esses dois tipos de amor, né?
E no meio dessas coisas aí aparecem outras coisas, talvez até mais complicadas. O orgulho, por exemplo, né? O orgulho é mais complicado do que a gente possa imaginar. O que é o orgulho? O orgulhoso é aquele que se acha melhor que os outros, né? Então, a gente não vai poder confundir orgulho com vaidade, não é a mesma coisa. O orgulhoso, por se achar o melhor que os outros, não liga a mínima para a sua opinião. Eu sou melhor que todos vocês, então não estou nem aí para o que vocês falarem de mim ou não, que eu sou o bom, eu sou o maior. Já o vaidoso, não, né? O vaidoso, ele quer a atenção, ele quer ser visto, né? Ele se preocupa com a opinião do outro. Ele quer ser o centro das situações. Ele se acha e quer ser o centro daquilo tudo. Então, ele se preocupa muito com a hierarquia, com a posição que ele se encontra, o status social. Já o orgulhoso não está nem aí. Enquanto que o orgulhoso não está nem aí com a opinião, pois ele se acha o máximo, e ainda tem um outro tipo de orgulho no meio disso tudo, né? Que a gente não tem o hábito de perceber, que é o orgulho de ser humilde. Esse ainda é mais complicado ainda dos orgulhos, né? O que pode, de certa forma, ser bem perigoso para todos nós. Como que esse orgulho funciona, né? Ele está ali, de repente, olha para alguém, olha que metida, como é que pode? Eu que sou humilde, eu que sou, né, esse e aquilo, né? Eu sou uma pessoa simples, e essas outras estão todo mundo querendo aparecer, e eu estou aqui, então a diferença é bem grande, né? Ele está se achando o máximo ali, se orgulhando de ser humilde. Então é uma coisa mais complicada ainda, né? Eu faço caridade, eu dou atenção às pessoas, eu dou sopa aos pobres, me visto de forma simples, olha o que passa pela cabeça da pessoa, né? E ele anda simplesmente, de forma simples, fala suavemente, trabalha bastante. Quando é que a gente consegue perceber essa situação, esse tipo de orgulho? Quando alguém discordar dele, né? Quem é você para discordar de mim? O que você faz na sua vida? Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, eu dou atenção aos outros, e você faz o que na vida, né? Então, essa é uma grande diferença, né? E a pessoa humilde de verdade, quando a pessoa realmente é humilde, é aquele que não se acha melhor que ninguém. E como ele não se acha melhor que ninguém, ele não vai julgar ninguém, né? Se alguém chegar para ele e disser, você é feio, a opinião sua, não tem problema. Ele não está se preocupando se o outro está achando ele feio ou não, né? Ele respeita a opinião do próximo. Ele pode conviver com essas diferenças. Não julga, não acha que todas as pessoas têm o direito de errar. Então, as pessoas humildes, elas respeitam a opinião dos outros, mesmo que sejam diferentes das delas, né? Mas a gente, às vezes, distorce muito essas coisas. Qual o problema do orgulho, né? Por que que ele é chamado o pai de todos os males da nossa humanidade, do nosso pensamento, né? Todos os males. Porque o orgulhoso acha que só ele está certo. Mesmo que alguém queira discutir, não, ele não vai aceitar nunca. É ele que é o certo, é ele que está agindo corretamente. O vaidoso até sabe, né, que é vaidoso, é egoísta, até sabe que é egoísta. Mas o orgulhoso não, ele se acha um ótimo. E quem é que vai ter que mudar? Vai ter que mudar são os outros que são ruins, eu não. Eu já estou aqui no auge, eu sou bom, eu que faço caridade. Então, quem somos nós? Em que faixa a gente está se encaixando nisso tudo aí, né? O que vocês acham? A gente já está no meio termo, já está um pouco mais acima, já estamos no meio da escala. Está no Toda essa começo. parte azul aí. Não vamos exagerar muito Essa também, parte não. azul. Vamos ficar aqui mais ou menos aqui num terço, para a gente não ficar muito lá no pinguim, né? Não, no Pig não, porque o planeta já deu voltas, já teve evolução, nós já Exato. fizemos uma boa caminhada.
mas nós ainda estamos muito embaixo da metade, tá? Não vamos Exatamente. Estamos chegando lá, se Deus quiser, a gente vai com um esforço, com cada compreensão, que a gente vai se esforçando cada vez mais, melhorar as nossas mentes, os nossos corações, como foi falado aí, no trabalhar dentro de nós esse pai de todas as nossas chagas, que é o egoísmo, é o orgulho, né? O orgulho, que nós somos orgulhosos, sim. Não adianta a gente dizer que não é, que nós somos. Mas o que é legal é que a gente já compreende isso e já trabalha isso. Então, nós vamos fazendo o quê? Essa caminhadinha aí vai chegar nessa metade, dessa canetinha aí, desse, como exemplo. Chegando nessa metade aí, com certeza nossa mente vai ficar mais clara e as coisas, com a luta do dia a dia, que nada é de graça, tudo é trabalho, é esforço, e nós vamos, se Deus quiser, fazer essa caminhada, chegar ao topo digamos assim, o topo A escala da canetinha. escalada, né? Que é lá em cima. Mas aí eu queria um pouco falar, já que eu estou falando, eu vou dar a palavra já para alguém aí, eu queria falar das emoções, sobre a nossa fisiologia, que às vezes a gente não dá muito assim, atenção, e nós nesse momento que nós estamos vivendo de tensão, de medo, de incerteza, nós estamos assim sendo muito afetados na nossa fisiologia, no nosso corpo físico. Por quê? Estamos vivendo um momento tenso, momento de grandes medos, de muitas incertezas, porque nós estamos na pandemia, e pós-pandemia, o que vai ser de nós? O que vai acontecer? Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar desempregado, como é que vai ser? Se a pandemia, se a Covid me pegar, eu vou morrer, eu vou sobreviver? Então, tudo isso são emoções que faz aquele, digamos assim, um barulho na nossa mente, sem querer ou não, complica a nosso corpo físico. Por quê? Porque nós sabemos que emoções são feitas muito boas e são ruins quando são mal trabalhadas. A emoção medo, a emoção raiva, a emoção mágoa, a emoção estresse, vai virar o quê? Um problema na nossa corrente sanguínea que vai gerar, são produzidos por nós mesmos, que vai acabar carregando no nosso corpo físico uma baixa imunidade, e a nossa imunidade baixa, o que vai acontecer? Problemas de várias maneiras, é um resfriado, digamos assim, é uma alergia e tantos outros mais. E aí nós temos que assim tomar muito cuidado com essas emoções, que essas emoções estão fazendo muito parte do momento da nossa vida, em não é controlar. Eu vou controlar meu pensamento? Lógico que não. Eu vou controlar no que eu quero pensar? Eu só quero pensar nisso? Não, porque nosso pensamento ele oscila. Mas nós temos que ter na nossa consciência que nós somos o dono dessas emoções. Nós somos o responsável, a nossa consciência é o responsável por essas emoções. Nós temos que fazer aqui. Por que eu estou pensando nisso? Eu preciso melhorar o meu pensamento, eu preciso melhorar o meu medo, que o medo é bom para se defender, mas o medo intenso traz doenças, me acarreta problemas emocionais. Então, estamos assim, que se preocupar para que esse medo, para que esse estresse não venha trazer para nós um problema até mesmo psíquico, porque não parece não, mas nós começamos a pensar em coisas negativas, coisas que coisas que nem acontece nem a metade do que nós pensamos. A gente se preocupa tanto, não acontece nem a um terço do que nós nos preocupamos. E aí, quando vemos, já estamos doentes, o nosso corpo físico, a nossa filosofia, que é o nosso corpo físico, vai estar comprometido. O que nós vai acontecer? Problemas de saúde, ainda muitas vezes não vamos ter problema pela Covid, mas pelas emoções. Vamos estar com a mente comprometida. Então, as emoções na nossa vida física, no nosso corpo físico, ela está muito presente nesse momento. Então, é momento da gente trabalhar essas emoções, equilibrando, né? Diminuir a intensidade. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar preocupados, sim, mas tudo com equilíbrio, sem exagero, porque a intensidade é que vai complicar a nossa caminhada. A intensidade é que vai trazer prejuízo para a nossa mente, para o nosso organismo, porque nós sabemos que nosso cérebro, nosso organismo, nosso intestino é o segundo cérebro. Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas eu estudei um pouco disso e eu entendo muito bem
que, assim como nós acarretamos problemas no nosso cérebro físico, nossos cérebros, o nosso intestino também é o segundo cérebro, acarreta problemas e pode daí vir outros problemas que a gente nem imagina, como nós tivemos até um caso a semana passada com uma amiga da gente. Mas isso é o quê? Um alto desequilíbrio, falta de controle emocionais. Então, como é que eu vou me controlar? Como é que eu vou controlar o meu pensamento? Nós não vamos controlar o pensamento, nós vamos educá-los. Em vez de eu pensar no pior, eu vou pensar no melhor. Em vez de eu pensar que amanhã não vou mais ser vivo, eu vou pensar que Deus vai me ajudar e amanhã eu vou estar bem. Em vez de eu pensar do desemprego, eu vou pensar que, se Deus quiser, uma porta vai se abrir. E aí, recorrer ao Evangelho, porque não tem como nós sair dessa situação sem o Evangelho na nossa vida. O Evangelho é uma bússola, o Evangelho, para nós, é uma luz, sabe, a nos clarear a nossa mente, buscar ajuda para fortalecer o nosso pensamento. Por quê? O Wes falou do ego. O ego, ele é bom. Se a pessoa não ter o ego e achar que não precisa do ego, ele está doente. Porque o ego nos ajuda a caminhar, nos incentiva a buscar, a planejar, mas quando ele é educado. Mas quando o ego vem em exagero, quando o ego vem no, digamos assim, só em prol de nós mesmos, aí já é uma doença. Então, tudo é o quê? É educar. Tudo é o quê? É analisar, é não deixar essas emoções, medo, raiva, estresse, tantas outras emoções que tem aí nos vendo, tomar conta da nossa casa mental, porque essa casa, ela é nossa. O pensamento nós não podemos controlar, mas a mente é nossa. A casa mental, ela é nossa. Nós temos que pensar assim, meu Deus, amanhã vai ser melhor, nós não estamos sozinhos. Amanhã algo vai acontecer de melhor para nós. E planejar e pensar positivo, e vai acontecer. E pensamento é força. Muitas vezes nós gastamos muita energia nos pensamentos negativos e muitas vezes deixamos de pensar no pensamento positivo que vai trazer para nós paz no espírito. E aí, o que vai acontecer? Problemas. Aí, às vezes, como nós já falamos aqui, problemas que às vezes a gente não estava nem esperando, nem tinha, nem genético, nem nada, que às vezes, problema genético. Não apareceu, surgiu. E não é nem de encarnação passada também, não é karma, não. Foi coisa que foi produzida agora, com o exagero do medo que nós estamos vivendo. Então, vamos confiar mais em Deus, vamos pedir força a Deus, vamos orar, vamos louvar, vamos agradecer o que nós temos, que a gratidão faz com que a gente enriqueça mais ainda nosso pensamento, para que essas emoções sejam controladas e traga força para a nossa sobrevivência nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. E que elas não venham tirar de nós o que tem de melhor, que é o quê? A esperança, que é a força, a vontade de vencer, que vai passar. Tudo isso vai passar. E nós ainda vamos ter tudo isso assim como uma história muito enriquecedora na nossa vida. Só que agora nós não vamos entender, mas lá na frente, nós vamos entender que nós somos vitoriosos, nós somos heróis por passar por esse momento sem se perder, sem magoar quem quer que seja, sem procurar problema para o planeta, contribuindo para um planeta melhor, como estamos fazendo agora com esse estudo, com as nossas emoções. E as nossas emoções, ela depende de quê? De nós. Eu não vou poder pedir à nossa irmã Ana para controlar minhas emoções, porque é impossível, é intransferível. Ela vai cuidar da dela, eu tenho que cuidar da minha. E para mim estar bem, eu tenho que fazer o quê? Uma autoanálise, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como eu estou agindo, para mim também cuidar dos outros, que precisa também de mim, que nós somos uma telhinha, nós somos interligados um no outro. Deus dá ajuda para nós ficar bem, para ajudar aquele que está pior. Porque se nós formos olhar para trás, tem pessoas muito piores que nós. Tem pessoas entre a vida e a morte em hospitais. Tem pessoas que não estão conseguindo respirar. Enquanto isso, nós estamos respirando, nós estamos no lar, nós temos uma família, nós temos um alimento. Olha quanta coisa boa. Vamos aproveitar essas emoções, esses pensamentos bons, para construir e produzir
energia positiva, não só para nós, mas para aqueles que também estão precisando. Então, essas emoções, elas são importantes sim, mas controlada, não digo controlada, planejada, mas educada. É isso que nós precisamos, educar as nossas emoções, porque elas são muito importantes. Bom, a gente já viu então aí todos esses sentimentos que envolvem a gente, de certa forma, e dentre todos eles, ainda tem mais um, a inveja. E a inveja, ela é muito difícil de ser percebida pela gente mesmo. Às vezes a gente até vê no próximo, né? Mas quando é na gente, a gente tem dificuldade de ver. Então vamos dar uma ilustrada aqui para a gente poder entender melhor essa história. É a historinha da serpente e do vagalume, né? O vagalume estava de bobeira lá na beira da lagoa, quando deu de cara com uma serpente. A serpente armou o bote, mas ele escapou, né? Só que a serpente começou a persegui-lo. E ele foi fugindo, pulando de um lado, pulando de outro, e a serpente atrás. Ele começou a ficar muito cansado. Então chegou o momento que ele foi encurralado. Ele não aguentou mais pular tanto, a serpente não desistia, e ele foi encurralado, né? A serpente armou o bote. Na hora de que ia pegar ele vendo que ia ser devorado, ele gritou para a serpente: Espera aí, eu posso lhe fazer algumas perguntas? A serpente toda chique, toda cheia. Pode, sem nenhum problema, né? Aí ele perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente respondeu: não. Eu lhe fiz algum mal? A serpente respondeu: não. Então, por que que você quer me comer? Simplesmente porque você brilha. Não é nada pessoal, né? Santo Agostinho diz uma coisa muito certa: as pessoas não são o que parecem, as pessoas não são o que deveriam ser, as pessoas não são o que gostaríamos que elas fossem. Então, as pessoas são exatamente como elas são e não há nada que você possa mudar a respeito, para fazer alguma coisa para mudar essas pessoas, né? Se você não entender estas simples verdades, aí a nossa vida se torna difícil, né? Porque a gente só pode mudar a nós mesmos, a gente não tem como mudar o próximo, né? Por isso, a gente não pode colocar a culpa de nada das nossas fraquezas em outras pessoas, né? A culpa da nossa infelicidade, a culpa do nosso fracasso. Então, a gente tem que saber separar exatamente o que é a sensação, o que é o sentimento, né? São essas coisas que a gente precisa ver no nosso dia a dia. Esse lance da inveja é muito mais comum do que a gente possa imaginar. As pessoas simplesmente perseguem. A gente não tem como fugir disso. Todos nós estamos nessa situação. Simplesmente vê o brilho do outro e quer apagar. Existe uma razão? Não, não tem uma razão específica. É uma coisa do ser humano e que a gente não tem como fugir disso. Nós estamos interligados nessa situação toda. O que a gente vai poder fazer para escapar dessas coisas? A nossa oração é o que vai fortalecer a gente, a nossa fé, o nosso estudo. Você ia falar alguma coisa? E tem gente que ainda fala assim, é minha inveja branca. Ainda tem isso? É, inveja branca, diz que é inveja boa. Como é que pode, né? Inveja branca. É inveja ou não é? Eu já ouvi essa situação. É uma invejinha boa. Não, eu falei, outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, nossa, acho tão bonito o seu sorriso, assim, o seu jeito de falar, mas é uma inveja, eu tenho inveja, mas é uma inveja branca. Eu falei, aham, existe inveja branca, gente? Cada um é cada um tem sua beleza, cada um tem seu charme, cada um, nós somos individualidade. Você tem construído na sua vida sua história, você tem construído na sua vida digamos assim, um legado que vem, que nem o seu Les mostrou aquela canetinha lá do começozinho, e cada um tem o seu brilho. Não, o problema da gente é querer ser o outro, é querer imitar o outro. Isso é que é triste. E outra coisa que está muito triste nessa época que nós estamos vivendo é efeito manada.
Você faz, eu também faço. Você fala, eu também falo. Ou seja, eu nem analiso o que você faz, o que você fala, mas eu achei legal, vou fazer do mesmo jeito. E não é assim. Cada um tem que construir a sua caminhada, gente, que nós vamos responder perante a lei maior o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo, e não o que o outro está construindo. Aí, de repente, eu vou chegar no mundo espiritual, ó, eu sinto inveja do cinema, mas foi uma inveja branca. Vai existir isso? Não vai, gente. Ou é ou não é. É verdade. Além de invejoso, a pessoa acaba se demonstrando preconceituosa. Inveja branca, tudo bem. Agora, se não for inveja branca, é o quê? Inveja preta? A inveja preta é feia. Mas é interessante essa colocação da inveja, que eu acho que vale pontuar uma coisinha também. Por exemplo, a inveja, o que acaba sendo, né? É você refletir, é você ver naquela pessoa algo que você queria para si, né? Então, eu acho que é o erro comum que a gente comete nesse sentimento da inveja, nessa questão da inveja, é que a gente precisa tentar extrair algo positivo disso, no sentido de que a gente, quando observa alguém que a gente aprecia, ou seja pelo comportamento, pela forma de ser, de agir, ou seja pela aparência, uma aparência que você, né, julgue bonita, uma pessoa que você acha bonita, né, descolada, aquela coisa, é preciso a gente tentar identificar em nós mesmos até que ponto aquilo é uma admiração, até que ponto aquela pessoa tem coisas que você gostaria de ter também e não desenvolver no sentido de aniquilar o daquela pessoa para você ter para si, mas você tentar fazer parecido de forma que você cresça, não pelo simples efeito manada, né? Como a Solidônia falou, a cópia, né? A gente precisa tentar deixar claro isso, que dentro do nosso coração a gente precisa construir, porque a gente vive por referências, essa que é a verdade, né? Nós somos educados por pessoas, nós estudamos em lugares onde nós somos, a nossa cultura é fornecida por professores, nós somos criados pelos nossos pais ou parentes, então a gente tem referências de pessoas, você acompanha a internet, televisão, rádio, você acompanha pessoas pela afinidade, pela referência que aquela pessoa causa para você. Mas a gente tem que tentar identificar exatamente isso, pegar aquilo de bom que você vê que aquela pessoa tenha, que você acha que é uma boa referência, e tentar ter desenvolver dentro de você virtudes para você também ter essas coisas, né? Já que aquilo você acha importante. Não você aniquilar aquela pessoa para você, né? Porque a inveja me parece, eu não sei se eu tenho um entendimento errado, mas a inveja me parece muito isso. Você ver uma pessoa, sei lá, bem de vida, e você ficar querendo viver aquela vida, mas não construir dentro de você mecanismos para você também ter uma boa vida, né? Então, essa que eu acho que é a diferença. E, assim, em algum momento, é preciso que a gente reconheça, em algum momento, todos nós acabamos desenvolvendo esse sentimento, né? Agora, é preciso que a gente faça uma avaliação de consciência, né? E aprenda a discernir exatamente isso. Se eu tenho inveja da pessoa X ou da pessoa Y, por que isso acontece comigo? A forma de viver daquela pessoa é interessante para mim. O que eu posso fazer para também ter esse valor, né? Ter essa virtude? E isso, eu acho, vai descolando um pouco e a gente vai aprendendo aos pouquinhos que cada um tem, como o seu Lécio falou, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu mecanismo, a sua forma de viver, cada um tem a sua luz, né? Que nem o vagalumezinho, né? A serpente ficou chateada, ficou intrigada ali com o vagalume, queria comer o vagalume por causa da luzinha dele. Né? E por que não a serpente também tentar pensar, poxa, será que eu não tenho uma forma também de criar uma luz própria, né? Para não querer apagar a luz do vagalume? Então, vou aniquilar o vagalume achando que eu vou ter uma luz, e quando, na verdade, não. Ele ia comer o vagalume e não ia ficar iluminado, de jeito nenhum. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente parar para pensar sobre isso, a gente examinar que em vários momentos a gente também tem essa inveja, mas a gente tentar extrair da gente coisas que façam a gente desenvolver o nosso lado bom daquilo que a gente vê, né? Os outros realizando,
sem querer aniquilar aquela outra pessoa. Eu sofri pena da serpente, coitada. Por causa do Adão, a serpente foi colocada como vilã. Martinez. Mas é isso. Então, pessoal, a gente não tem como colocar a culpa nos outros, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Temos que saber separar as sensações, os sentimentos, para o que vai permanecer na gente depois da morte, né? A lealdade, o respeito, a honra. Então, é a única coisa que a gente vai levar, nada mais além disso, né? E o que é o amor? Se você ama verdadeiramente, como um espírita deveria amar, o amor é doação, é caridade, é compreensão, é aceitação. Aquela máxima antiga que a gente já ouviu tanto, conhece-te a ti mesmo, né? Para que a gente possa realmente brilhar também. Fazer, como a Elaine falou, criar nossa própria luz, fazer a nossa própria luz, fazer nosso próprio caminho. Então, vamos juntar esses sentimentos, essas sensações e vamos trabalhar as nossas emoções, como a Sordânia falou. Tudo que a gente, todos esses sentimentos é o que a gente vai levar para o outro lado, ou que seja de amor, que seja de ódio, que seja. Então, vamos trabalhar essas coisas, né? Para que a gente possa desenvolver mais esses sentimentos e levar o que é bom, né? Se a gente cultivar o ódio, vai levar o ódio. Se a gente cultivar o amor, vai levar o amor. Então, vamos orar, vamos mudar nossa conduta. Então, o estudo nosso de hoje foi isso. Espero que tenha sido proveitoso para todos nós, que a gente possa ter tirado alguma dúvida, melhorado nossa maneira de pensar, de agir da vida, né? E que a gente continue na luta. Se alguém quiser se manifestar para fazer a prece final. Tranquilo, eu faço. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia de amor, de paz, de harmonia, que nós estamos fazendo através de nossas conquistas, nossas reuniões, nossas amizades, forte também o coração de todas as pessoas que estão com sentimento de dor, com doença, que essa pandemia possa ser dissipada no nosso planeta, que ela possa, que os homens possam se unir politicamente para encontrar uma solução melhor, para apacentar o coração das pessoas tão sofridas que está vivendo nesse mundo. Que a paz de Deus, amém. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Um grande abraço a todos